Num tribunal onde você está sendo julgado por um crime que não cometeu, o único depoimento contra você é de uma testemunha que diz ter visto você no local, mas não consegue descrever a roupa que você estava usando, nem sabe em que dia exatamente foi, nem consegue apontar onde você estava, porque diz que você tinha desaparecido num raio de luz. Você pediria um julgamento justo. Pediria que a testemunha fosse questionada. Pediria documentação. Pediria provas físicas. Você aplicaria rigor. Você exigiria consistência. Agora pense na história central do cristianismo. Um homem morre. É colocado num túmulo com pedra na frente e guardas cuidando. 3 dias depois, esse homem aparece vivo. Os detalhes do que aconteceu variam dependendo de quem está contando. Alguns dizem que o túmulo estava vazio. Alguns dizem que Jesus aparecia e desaparecia. Alguns dizem que ele atravessava paredes. Ninguém tem o corpo. Ninguém consegue produzir evidência física. E você? Você não pede o mesmo nível de rigor para a maior afirmação da sua fé que pede para a menor transação comercial. Por quê? Essa é a pergunta que um filósofo escocês fez há mais de 200 anos, e a resposta que encontrou foi tão simples quanto brutal. A razão, ele percebeu, é suspensa quando temos medo de morrer. Se Jesus ressuscitou, cadê o corpo? Fica até o final. Porque você vai entender exatamente por que essa pergunta simples desafiou séculos de argumentos teológicos e como ela continua gerando um dos debates mais intensos da história. Contextualização da vida de David Hume. David Hume nasceu em 7 de maio de 1711, 26 de abril no antigo calendário juliano, em Edimburgo, na Escócia, uma cidade que estava, à época, no centro de um dos movimentos intelectuais mais vibrantes da Europa, aquilo que seria conhecido como o Iluminismo escocês. Sua família era de pequenos proprietários rurais, não excessivamente ricos, mas com acesso à educação. O pai, John Hume, era um proprietário de terras que morreu quando David tinha apenas 2 anos. A mãe, Catherine Falconer, era uma mulher de família respeitável que criou sozinha David e seus 2 irmãos em circunstâncias de relativa austeridade. Desde criança, Hume demonstrou uma precocidade intelectual notável. Entrou na Universidade de Edimburgo aos 11 anos, algo comum na época para crianças de sua posição social e inteligência, e estudou latim, grego, filosofia e teologia. Foi durante esses anos de formação que Hume começou a questionar sistematicamente as doutrinas religiosas que lhe eram ensinadas. Seus professores de teologia esperavam que ele se tornasse um ministro presbiteriano, a carreira natural para um jovem escocês talentoso de sua geração. Mas, durante a adolescência, Hume passou por uma crise intelectual profunda. Seus questionamentos sobre religião se tornaram tão agudos que ele desenvolveu o que hoje reconheceríamos como depressão clínica, acompanhada de um estado físico de letargia e doença. Seus diários dessa época descrevem uma angústia profunda, uma sensação de que nenhuma posição intelectual conseguia resolver os problemas fundamentais que estava enfrentando. Ele consultou médicos, que sugeriram que o trabalho intelectual intenso era a causa e que ele deveria descansar e se dedicar a atividades práticas. Por volta dos 18 anos, Hume deixou a universidade e trabalhou brevemente como contador para um comerciante de açúcar em Bristol. Era um trabalho completamente desconectado de seus interesses intelectuais, que ele descreveu depois como o período mais miserável de sua vida. Sua crise de saúde e de confiança não melhorou. Aos 23 anos, tomou a decisão de deixar a Escócia e ir para a França, onde poderia viver com um custo de vida mais baixo enquanto se dedicava exclusivamente à filosofia. Em La Flèche, na França, nos anos entre 1734 e 1737, Hume dedicou-se a uma escrita de ambição extraordinária, elaborada desde a adolescência. Escreveu com urgência, como se estivesse tentando resolver os problemas que o atormentavam. Esse trabalho inicial, publicado quando ele tinha apenas 28 anos, foi praticamente ignorado pela comunidade intelectual da época. O próprio Hume descreveria depois que a indiferença foi quase mais dolorosa que uma crítica aberta.
Mas a falha relativa de seu trabalho mais importante o levou a reformular suas ideias em uma forma mais acessível. Quando voltou à Escócia, Hume tentou conseguir uma posição acadêmica. Submeteu-se a vários cargos de professor nas universidades, mas esbarrou sistematicamente em sua reputação de cético religioso. Seus escritos sobre religião e sua recusa pública em aceitar as doutrinas cristãs ortodoxas o tornavam inaceitável aos olhos das autoridades eclesiásticas, que influenciavam fortemente as nomeações universitárias. Passou anos vivendo em circunstâncias precárias, dependendo de amizades, ocasionalmente, de pequenas posições de secretário. Uma das amizades mais importantes de sua vida foi com Adam Smith, o economista com quem Hume compartilhava uma visão de mundo fundamentada no empirismo e na observação cuidadosa da natureza humana. Os dois se influenciavam mutuamente, e ambos foram marcados pela rejeição da religião como uma ferramenta explicativa confiável. Mesmo com o amadurecimento e a maior circulação de suas ideias pelo continente, Hume continuava enfrentando barreiras significativas para posições de ensino por causa de sua fama de impiedade. A intensa resistência do clero escocês barrava qualquer tentativa de inserção no ambiente universitário tradicional. Hume passou os anos seguintes em outras ocupações, incluindo um período como secretário da legação britânica em Turim, depois, em Paris. Viajou, conheceu os maiores intelectuais franceses e publicava regularmente ensaios que acumulavam leitores pelo mundo. Suas análises históricas se tornaram imensamente lidas na época, destacando-se justamente por serem conduzidas por um pensador convicto que não dava deferência especial às instituições religiosas. Foi nessa maturidade que ele finalmente conquistou uma posição de prestígio e estabilidade como bibliotecário da Faculdade de Advogados de Edimburgo. O cargo lhe deu acesso a um acervo vasto e a liberdade necessária para viajar, pensar e escrever sem o peso da censura eclesiástica direta. Hume morreu em 25 de agosto de 1776, aos 65 anos, em uma Edimburgo que havia mudado bastante desde a sua juventude. Estava em paz com a vida que havia vivido. Quando visitantes lhe perguntavam, já na velhice próxima à morte, se não temia pelo que viria depois, respondeu com a mesma lógica que havia desenvolvido décadas antes. Tinha tanto medo do que viria depois quanto do que tinha acontecido antes de ele nascer. Se não havia nada antes, não fazia sentido temer que houvesse algo depois. Para ele, a morte era simplesmente o retorno ao mesmo estado de total e pacífica inexistência. Duas obras centrais de David Hume. Tratado da Natureza Humana. Aplica o método da física à mente humana. Hume defende que toda ideia nasce das impressões sensoriais e que a crença surge do hábito, não da razão pura. Investigação sobre o entendimento humano. Versão mais acessível da obra anterior. No capítulo sobre milagres, argumenta que eles violam as leis da natureza e que a razão exige duvidar de testemunhos que contrariam a experiência uniforme da realidade. Principais pontos de reflexão. O princípio fundamental: milagres exigem evidência extraordinária. Quando Hume formulou seu argumento sobre milagres, estava articulando algo que se tornaria um dos princípios centrais da epistemologia científica moderna. A magnitude da evidência deve corresponder à magnitude da afirmação. Uma afirmação ordinária sobre algo que vemos todos os dias exige uma evidência ordinária. Uma afirmação extraordinária, sobre algo que contradiz toda a experiência humana acumulada, exige evidência extraordinária. A ressurreição é da segunda categoria. A experiência uniforme da humanidade é que os mortos permanecem mortos. Bilhões de pessoas morreram. Nenhuma ressuscitou. Em contraste, o cristianismo pede que acreditemos que um homem específico há 2000 anos ressuscitou baseando-se em escritos antigos cujos autores não identificamos, em línguas que mudaram, em contextos culturais que não compreendemos totalmente. Para Hume, a balança é muito simples. A evidência apresentada está bilhões de vezes aquém do que seria necessária para sobrepor a evidência uniforme da experiência. Os evangelhos e suas contradições como sinal de boato histórico. Se a ressurreição fosse um evento histórico bem atestado, esperaríamos que os relatos fossem consistentes. Mas eles não são. Mateus, Marcos, Lucas e João oferecem versões diferentes do mesmo evento. Quem foi ao túmulo? Quantos anjos havia? Jesus aparecia para quem? Quando exatamente aconteceu? Os detalhes mudam dependendo da fonte.
Hume apontava que essa é exatamente a marca de um boato que cresce e se transforma ao passar de boca em boca. Se Jesus tivesse ressuscitado diante de milhares, como alguns textos apócrifos sugerem, todos teriam visto a mesma coisa. Mas o fato de que os únicos relatos vêm de seguidores devotos, de grupos separados que depois reconciliaram versões conflitantes, é exatamente o padrão esperado de uma lenda que cresce ao longo do tempo, não de um evento verificado por múltiplas testemunhas independentes. O túmulo vazio como evidência de nada além de um túmulo vazio. Um dos pilares do argumento cristão é o túmulo vazio. A ausência do corpo é usada como evidência da ressurreição. Mas para Hume, isso é um erro lógico fundamental. Um túmulo vazio é apenas um túmulo vazio. Pode significar várias coisas. O corpo foi roubado, o corpo foi movido para outro lugar, o corpo nunca foi enterrado naquele local para começar, ou qualquer número de possibilidades mundanas. O que o túmulo vazio não prova é que a morte foi revertida. A lógica que o cristianismo usa, a ausência de prova como prova da ausência, funcionaria assim. Se eu digo que alguém desapareceu misteriosamente, e você não encontra o corpo, você não conclui que essa pessoa voa entre os mortos. Você conclui que não sabe onde está a pessoa. Aplicar um padrão diferente especificamente para a ressurreição é uma alegação especial. É pedir uma exceção à lógica apenas para defender uma posição que já se crê. Mateus 28 e a afirmação contra toda prova física. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 11 até 15, é particularmente revelador. Descreve que, quando os guardas viram o que havia acontecido, alguns foram informar aos líderes dos judeus. Depois o texto diz que foi dado aos soldados uma quantia em dinheiro e lhes foi dito que dissessem que os discípulos haviam roubado o corpo enquanto dormiam. Para Hume, essa passagem admite, dentro do próprio texto cristão, que havia uma explicação alternativa e mundana para o túmulo vazio: o corpo foi roubado. Os escritores cristãos precisavam desmentir essa explicação. Mas o fato de que tiveram que confrontar essa objeção é evidência de que ela era plausível, conhecida e circulava, exatamente como esperaríamos se nenhuma ressurreição tivesse ocorrido e o corpo tivesse simplesmente desaparecido por razões ordinárias. A supressão sistemática de crítica racional como tática necessária. Hume observava que qualquer fé que dependa de milagres tem um problema específico. Quanto mais você examina os relatos de milagres, menos credíveis eles se tornam. O testemunho melhora quando não é examinado. Desmorona quando é. Por isso, a Igreja desenvolveu, ao longo dos séculos, mecanismos para desestimular o exame crítico da ressurreição. Questionar o milagre central do cristianismo é frequentemente tratado como falta de fé. As pessoas são ensinadas a acreditar primeiro e depois, se questionarem, são confrontadas com argumentos circulares. Você acredita porque está escrito, e está escrito porque é verdadeiro, e é verdadeiro porque você acredita. Para Hume, a necessidade de suprimir o exame crítico era a própria evidência de que o exame crítico seria destrutivo para a crença. As alucinações de luto como explicação psicológica mais parcimonioso. Um dos argumentos contemporâneos de críticos da ressurreição, que Hume adiantava logicamente, é que as aparições de Jesus após a morte são mais bem explicadas por fenômenos psicológicos conhecidos do que por reversão de morte. O luto extremo, a crise de esperança após uma liderança importante ter sido executada, a projeção de desejo em sinais ambíguos, são todos fenômenos documentáveis que poderiam explicar por que as pessoas pensavam ter visto Jesus. Um teste científico simples disso: em todo lugar do mundo e ao longo de toda a história, quando líderes carismáticos morrem, alguns seguidores reportam visões deles. Visões de Napoleão, de Elvis, de místicos indianos. Isso nunca resulta em ressurreição documentável. Por quê? Porque as visões são fenômenos da mente dos ilutados, não manifestações objetivas de corpos ressuscitados. A explicação mais parcimoniosa para as aparições de Jesus é que seus seguidores enfrentavam o luto e a negação, processos psicológicos muito bem compreendidos, não que as leis da biologia foram suspensas. João 20 e a recompensa da credulidade sem evidência. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, contém uma das passagens mais reveladoramente problemáticas da teologia cristã. Jesus diz a Tomás, que duvidava:
Bem-aventurados os que não viram e creram. Para Hume, essa frase encapsula tudo o que está errado com a fé como método de conhecimento. Ela transforma a falta de evidência em virtude. Ela premia a credulidade. Transforma ceticismo saudável em fraqueza moral. Diz que a melhor posição é acreditar sem exigir prova. Mas isso é exatamente o oposto do que qualquer investigação honesta da realidade exigiria. Para Hume, essa passagem não defende a fé. Confessa seus limites ao ter que pedir que as pessoas acreditem não apesar da ausência de prova, mas porque há ausência de prova. A progressão histórica, de ressurreição para a religião institucional. Hume, como historiador além de filósofo, rastreava como a afirmação da ressurreição se transformava ao longo do tempo. Quanto mais tempo passa desde o evento alegado, mais certeza a Igreja exprime sobre ele. Enquanto os cristãos primitivos descreviam experiências místicas ambíguas, a Igreja medieval havia construído uma teologia completa e inquestionável sobre um evento cuja evidência histórica era exatamente tão fraca quanto sempre havia sido. Isso sugeria a Hume que o evento em questão não era a ressurreição em si, mas a utilidade política de acreditar que ela havia ocorrido. Uma hierarquia eclesiástica poderia ser construída sobre o reivindicado sucessor de um homem ressuscitado. A autoridade religiosa poderia ser exercida em nome de uma instituição que supostamente estava conectada a uma divindade que havia violado as leis da natureza. Quanto menos evidência de um evento sobrenatural houvesse, mais a Igreja precisava insistir na sua verdade absoluta, porque a verdade era menos importante que a função social de acreditar nela. O padrão duplo, credulidade religiosa contra ceticismo mundano. O que mais perturbava Hume era o padrão duplo que via nas pessoas instruídas de sua época. Elas aplicavam rigor absoluto a questões comerciais, legais e científicas. Pediram prova. Exigiram testemunhas confiáveis. Questionaram documentação. Mas quando chegava a religião, suspendiam essa lógica e acreditavam em coisas que nunca acreditariam em qualquer outro contexto. Um exemplo prático disso está em documentos legais que requerem múltiplas testemunhas oculares de eventos banais, e às vezes ainda a prova é considerada insuficiente. Mas a ressurreição, um evento mais extraordinário que qualquer coisa que qualquer lei precisaria documentar, é aceita com base em escritos antigos cuja autoria é debatida. Para Hume, isso era evidência de que a crença religiosa não era baseada em lógica. Era baseada no desejo de acreditar, e a lógica era invocada apenas quando não conflitava com esse desejo. O silêncio dos historiadores contemporâneos como argumento de omissão. Um argumento frequentemente apontado pelos estudiosos dos milagres é que historiadores romanos e judeus contemporâneos não mencionam eventos extraordinários como uma ressurreição. Se tal coisa tivesse acontecido, por que Flávio Joséfo, o historiador judeu mais importante do período, não registra o evento com mais detalhe? Por que Tácito, o historiador romano, não dedica atenção a um milagre que supostamente sacudiu Jerusalém? Hume via nesse silêncio uma confirmação de sua tese. Se a ressurreição foi um evento que poucos viram, e que foi reinterpretado e ampliado ao longo do tempo por seus seguidores, é exatamente isso que esperaríamos ver na evidência histórica: registros mundanos de um judeu executado, e depois, entre seus seguidores, narrativas cada vez mais elaboradas sobre seu retorno. A ausência de qualquer registro independente de uma ressurreição não é neutro. É exatamente o que esperaríamos se nenhuma ressurreição tivesse ocorrido. Análise da frase. Se Jesus ressuscitou, cadê o corpo? Essa pergunta aparentemente simples contém a estrutura lógica completa do ceticismo empirista. Cada palavra vale exame cuidadoso. Se é a palavra que transforma uma afirmação absoluta em uma proposição. Hume não diz Jesus ressuscitou como fato estabelecido. Disse, colocando-a como hipótese sujeita à verificação. Isso é crucial. A frase começa negando que a ressurreição é um fato estabelecido. Coloca-a no registro do hipotético, do ainda não provado. Ao fazer isso, Hume inverte a carga da prova. Não cabe a ele provar que não aconteceu. Cabe aos crentes provar que aconteceu. E a prova apresentada, Hume argumentaria, é insuficiente. Jesus ressuscitou é o objeto da verificação. Não há qualificadores, não há supostamente.
não há segundo os crentes. É uma afirmação simples: um corpo que havia morrido voltou à vida. Isso é extraordinário. Contradiz tudo o que sabemos sobre biologia e física. Mas para Hume, o fato de que a afirmação é extraordinária não a torna falsa. Apenas significa que ela exige evidência extraordinária. Cadê o corpo é a pergunta que encapsula toda a demanda empirista. Não peça-me que acredite em narrativas antigas. Peça-me que acredite no que posso verificar. Um corpo ressuscitado é um corpo. Pode ser examinado, medido, fotografado. Seu tecido pode ser estudado. A forma como as feridas cicatrizaram pode ser investigada. Se esse corpo existe, onde está? Porque a evidência mais concreta do evento mais importante da história não existe. A pergunta não é retórica no sentido de ser ofensiva ou hostil. É uma pergunta genuína com consequências genuínas. Se o corpo existe, a questão da ressurreição é uma questão histórica aberta. Se não existe, então a questão é: como acreditamos numa afirmação extraordinária cuja evidência é uma ausência? Lida assim, a frase não é um insulto à religião. É a aplicação implacável de um padrão: mostre. E quando a religião não consegue mostrar, quando aponta para um túmulo vazio e chama isso de prova, Hume está certo em questionar se estamos sendo racionais ou se estamos permitindo que o desejo de que algo seja verdadeiro substitua a necessidade de que algo seja verificado. David Hume morreu convicto de que havia feito o único serviço que um filósofo podia fazer para a verdade: aplicar rigor ao que estava sendo acreditado. Não pediu que as pessoas deixassem de acreditar. Pediu que acreditassem honestamente, examinando as bases da própria crença. A religião precisou recusar esse convite para que o ceticismo não destruísse seus fundamentos. Deixa um like se essa pergunta te fez questionar por que você aplica padrões diferentes à ressurreição do que aplicaria a qualquer outra afirmação extraordinária. E comenta abaixo: se a ressurreição é histórica, por que aceitamos evidências muito mais fracas do que exigiríamos em qualquer outro contexto? Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade real para a vida humana. Inscreva-se para mais análises como esta. Até o próximo vídeo.